Como a eleição nesse sistema de voto proporcional, ela se torna quase que absolutamente financeira. Esses caras, quando eles tomam posse, se vêem diante de 4 anos de mandato, o que eles fazem? Eles começam a trabalhar para a população, para o seu eleitorado? Não. Porque nesse sistema, como eu já disse, como o voto é comprado, eles não têm um eleitorado, pelo menos não um eleitorado ideológico, vocês estão entendendo? Um eleitorado que votou neles porque acreditavam realmente neles, porque esperavam ou esperam que eles representem eles bem no legislativo. Esse é um eleitorado ideológico que vota porque dá um voto de confiança para o representante. Mas nesse sistema, como a eleição ela é propriamente financeira, não existe esse eleitorado ideológico. Esses caras, eles logo percebem isso. Eles percebem como? Eles começam a se envolver em determinadas armações, eles começam, vamos dizer, surge um projeto para dobrar os salários deles. Aí os caras vão lá e votam em peso a favor do projeto. A população, a opinião pública, ela acaba em contra, mas a opinião pública de modo geral. Não o eleitorado desses caras. Vejam bem, como eles não têm um eleitorado ideológico, eles não têm ninguém para fazer uma pressão ali específica, uma pressão direcionada, que vem daqueles que votaram neles. E os caras acabam percebendo isso. Logo eles acabam percebendo isso, os que já não sabem disso. Então eles se sentem totalmente à vontade para fazer o que bem quiserem. Tanto é que nós vemos determinadas votações, seja em que nível for, nós percebemos isso claramente. Por exemplo, os caras vão lá e votam totalmente contra a opinião pública. Já houve até alguns deles que falaram assim: eu quero que se dane a opinião pública. Porque realmente os caras, eles não estão lá para isso, eles estão lá para representar alguém. Isso é verdade. Quem? Como a eleição ela é estritamente financeira, e o cara sabe disso, que ele vai precisar, dali 4 anos, ele vai precisar de capital para se reeleger. Então, na verdade, a única preocupação dele é servir esses que o financiam. Essa é a preocupação dele. Então eu chamo esse sistema, ou melhor, esse fenômeno de voto imediato no dia da eleição, justamente por causa disso. Porque o cara não vai trabalhar esses 4 anos que ele tem visando responder ao seu eleitorado, porque ele não tem esse eleitorado ativo. Ele vai trabalhar para quê? Ele vai trabalhar visando o voto imediato lá no dia da eleição. Ele não precisa mostrar serviço para ninguém, vocês percebem? Tanto é que aqui no Brasil costuma-se dizer que o eleitor tem memória curta. E prova disso é o quê? Você vê que tem certos políticos que, quando são pegos em um escândalo de corrupção e eles vão ser julgados, os caras automaticamente renunciam. Por que eles fazem isso? Eles renunciam para não serem julgados, para não correr o risco de serem caçados, porque eles sabem que, se não acontecer isso de eles serem caçados, na próxima eleição eles já podem concorrer novamente. E eles acabam ganhando, eles acabam se reelegendo. Então daí nós pensamos assim: poxa, mas espera aí, como é? As pessoas são tão burras assim? O eleitor é tão burro assim? Nesse sistema é. Porque nesse sistema, muitas pessoas votam por votar. Então não existe lá um cabo eleitoral numa região que fala: olha, tudo que falaram do fulano é mentira, vamos votar nele que, ou por N razões dessa natureza, e os caras, por exemplo, vão e votam. Aí que nós vemos. Mas por que isso? Porque o cara não recebe voto pelo serviço prestado ao seu eleitorado. Ele recebe o voto
porque ele põe pessoas chaves em determinadas regiões que vão conseguir esse voto para ele. Ele faz determinados favores para determinadas pessoas. Então esse é o custo das eleições. E é por isso que eu chamo esse fenômeno de voto imediato no dia da eleição. Porque o cara, ele vai trabalhar para esse voto imediato no dia, para chegar num período eleitoral e ir lá e conseguir convencer essas pessoas. Convencer não, porque convencer seria argumentar, seria mostrar alguma coisa para essas pessoas. Na verdade, eles não mostram nada, eles simplesmente têm um esquema que eles conseguem que determinadas pessoas votem neles e acabou. Este é o fenômeno do voto imediato no dia da eleição.